Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com o Carlão, aqui pela TV Cultura Eleitoral. É sempre um prazer estar com você. Lembrando, né, toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia às 23 horas. Lembro você ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claronet, canal 522. É um prazer sempre estar com você, batendo esse papo. Afinal de contas, a função desse talk show é trazer assuntos legais, né, para você. Ou você assiste às 19 horas ou você assiste na cama às 23. Né? Tem duas opções toda terça, quarta e quinta-feira. Aproveito a oportunidade ainda de falar do nosso Media Kit 2026. A gente está com mais de 200 programas gravados e apresentados. Hoje já chego, eu acho que já é 215 hoje já. É muito legal poder fazer isso, mas qualquer dúvida entre em contato com a nossa produção através do 013 95 550 0001. Manda um WhatsApp lá para Luiz. É a maneira mais rápida hoje em dia da gente falar através do WhatsApp. E eu tenho aqui o grande prazer de ter de novo a minha querida parceirona, minha amiga, que me dá presente todo dia. Hoje ela me deu dois, um chamado Doutora Aurora, outro chamado Meg Galvão. E é sempre bom receber presentes assim. Minha querida Carla Tenório. A Carla, ela é psicóloga, ela participa aqui todo mês comigo, nosso quadro Carlão com Carlinha, e acaba trazendo temas aí pra gente bater papo, e sempre a gente muda o tema na última hora, mas a Carla, ela sempre traz uns temas muito legais. Por sinal, faz tempo que a gente não almoça, né, Carla? Hoje você almoçou longe de mim, mas a próxima vez eu vou almoçar com ela, que a gente bate esse papo para trazer esse tema. E você também pode sugerir o seu tema, mandando sempre o WhatsApp lá para Luiz, e vou repetir, 13 95 550 0001. Hoje eu tentei falar pouco com a Carla para a gente ter sempre essa coisa de falar do tema justamente aqui, né? Aproveitei mais os dois presentes que ela me trouxe, a Meg Galvão e a doutora Aurora. Gravei dois hoje já é o terceiro com a Carlinha, que acabou ficando aqui para dar aquela instrução, aquela pincelada psicológica, que é sempre bom fazer o programa olhando para ela. A cara dela acaba sendo um termômetro para mim, entendeu? Carla, me fala uma coisa. Hoje você pôs assim para mim uns itens, passatempos, hobbies, aí depois você pôs atividade física e espiritual, que eu também acho legal falar disso, depois você pôs vida social e vínculos afetivos. Qual foi a sua intenção em mandar esses temas para mim, minha querida Carla Tenório? Primeiro dizer que é uma delícia, né, estar aqui com você, eu gosto como sempre é. Eu gosto de bater papo, e esses presentes que você me deu hoje, legal, né? Foi muito divertido. A Meg, eu sou apaixonado pela tal da Meg da Festa Escova, porque ela é fotógrafa. São parceironas e profissionais. E a doutora Aurora da Sorridentes, que era referência, veio falar que era de uma clínica de estética, mas enfim, já sei quem é. São demais, parceiras e muito Obrigado competentes. mais uma vez. E mulheres lindíssimas e gostosas de papear. Isso é maravilhoso. Isso que é mulher gostosa. Não é? Isso que é mulher gostosa. Isso que é bom. De papear, se bate um papo legal. Sabe aquela coisa que não é forçada? Eu acho isso sensacional. Minha psicóloga explica. Pois é. E todo mundo vai achar que ele é mesmo, porque ele fala isso direto, gente. Que eu sou a psi dele. Mas tem que ser. Mas é mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos segura umas ondas aí. Quando der errado, eu falo com ela, fala, calma, Carla, não faz assim, mata que a gente enterra. Isso aí. E você sabe que, assim, quando eu estava desenhando a pauta, na verdade, assim, pensando, refletindo sobre, porque não é nada muito estruturado aqui, por isso que o nosso papo é tão gostoso, né? Não é nada muito ensaiado, muito pensado. Eu pensei nesse contrapeso importante para uma vida produtiva, que é a vida que a maioria de nós leva hoje. Uma vida cheia de atividades, de compromissos e tudo mais. Produção de saúde mental vai além de se fazer psicoterapia. Aliás, a lição de casa ela é até mais importante do que a busca pelo profissional. Porque quando ela é bem feita, quando você faz por você e você tem esse contrapeso ou busca esse equilíbrio, você já está em si produzindo saúde mental para si. E saúde mental, emocional. Né, hoje em dia, o papo de saúde mental, hoje bati um papo com a Meg. Vou usar ela de novo, né? E no final ela falou assim, eu gostei tanto. Aquilo que ela falou do gostou tanto, para mim também eu gostei tanto, isso acaba dando uma endorfina. Você entende esses hormônios que acabam tendo? Fez bem para ela, fez bem a mim, e são coisas que não vendem em frasco, muito menos em ampolas de estética. Entendeu? Isso não é vendido, isso. Não é, mas você pode usar as ferramentas e os recursos para obter os benefícios. Isso que eu acho que é fantástico da vida moderna, sabe? Então, quando a gente pensa num hobby ou numa atividade física,
quando a gente pensa até mesmo em arrumar os cabelos, ou praticar, por exemplo, ou ir em busca de uma estética, como você citou, Exatamente. na verdade, todas são ferramentas possíveis, quando bem utilizadas, para a produção de saúde emocional, de bem-estar. Autocuidado é isso, né? É produção de Você bem-estar. vendo me ver faz bem a sua saúde emocional, Carol? Faz super bem. Luizão, segura essa. Faz Luizão é o super esposo dela, pelo amor de Deus. Mas faz bem, não faz? Você só veio uma vez aqui, né? Veio. Ele veio trazê-lo novamente. Não, o Luizão vai voltar aqui, entendeu? E você sabe que é isso, assim, você citou a questão social aí das trocas, dos vínculos afetivos. É exatamente isso que eu sinto quando eu troco com pessoas interessantes. Eu sinto um bem-estar. Todos nós podemos sentir isso. Então, as trocas sociais, as amizades, elas fazem bem à nossa vida. E você entende, assim, não é forçado. Não. Isso que eu quero que você entenda. Quando você fala assim, eu vou gravar com o Carlão, tem um sentido. Eu tenho que gravar com o Carlão, tem outro sentido. Concorda? A mesma coisa que você falar, eu vou à faculdade ou eu tenho que ir à faculdade. Eu vou ver meu filho, eu tenho que ver meu filho. Isso aí a gente tem que saber o que a gente fala. Quando a gente faz uma coisa com prazer, o resultado final é outro. E a ideia do hobby é exatamente essa. Pensando nesse contraponto da nossa vida, que é muito atarefada, a sua é bastante, a minha também, qual é o seu contraponto? Se você encontra um hobby que é exatamente a atividade prazerosa da vida, para além do seu trabalho, você faz com que o teu cérebro produza substâncias de prazer para você nesse momento em que você se empenha de forma voluntária. Eu quero fazer, eu gosto do que estou fazendo. E pode ser, são diversas possibilidades. Aprender a tocar um instrumento musical, aprender a costurar, ou resgatar o gosto por isso. Muitas pessoas, a gente vive hoje numa sociedade muito diversa, obviamente, com muitas realidades. A tecnologia está aí, tomando muito do nosso tempo também, e também nos auxiliando muito, mas tem gente resgatando esses passatempos, esses hobbies de antigamente, porque era muito saudável do ponto de vista de você viver o aqui e o agora. Então, por exemplo, uma pessoa que borda, que costura, que pinta um quadro, uma pessoa que cuida de uma planta, ou que gosta, por exemplo, de tocar um instrumento musical. Quando você vai em busca de atividades que te tiram um pouco desse mundo, desse limbo da produtividade, né? Produzir, porque a vida não é mais só produzir. Não. Esse, inclusive, era o conceito de sucesso no mundo. Só produção. Hoje não mais. Hoje a gente diversifica e tem os contrapontos, o contrapeso. Com os hobbies, atividades físicas, a vida, o encontro com as amigas, um vinho com as amigas, uma conversa com as amigas, isso te recarrega, sabe? O nosso almoço. O nosso almoço. Ai, que delícia, não é? O papo do tomar um café comigo quer dizer muito mais do que o Nespresso, entendeu? Muito sem fazer propaganda alguma. No final aqui do papo hoje com a doutora Aurora e com a Meg, eu passei meu fone a ela, passou o meu. Doutora, o que precisar, estamos aqui, então... Esse papo de tomar o café, eu acho isso muito legal. Agora você me fez remeter uma coisa sobre o que a gente fala de convivência. Meu pai nasceu em Portugal, num lugar chamado Serra da Estrela, e na aldeia que meu pai nasceu chama-se Alvoco da Serra. Nessa aldeia, Alvoco da Serra, que eu vou lá a cada 8 meses, eu tenho tios lá, tal, 1 ano, enfim. Eu vou lá, então eu conheço as pessoas que vivem lá. Hoje, não mais de 300 pessoas que vivem lá nessa aldeia. É uma aldeia pequena. Já teve 4.000 pessoas, mas hoje tem 300 pessoas. Sabe o que fez aumentar a longevidade? Os centros de convivência. Faz sentido isso que você fala. Total. Quando foi lançado, há 10 anos atrás, os centros de convivência, onde os velhinhos vão lá e bordam e fazem pão, enfim, eles convivem ali, a coisa cresceu tanto, e essa aldeia ela é tão antiga que as pessoas têm 80 anos, 90 anos, meu tio não tem 90 anos. Então, eles fazem o almoço juntos, eles almoçam juntos, eles têm a janta, a sopa já está junto. E essa convivência com outras pessoas, cada um na sua casa, mas todos indo ao centro de convivência, não só na missa de domingo, aumentou laços de amizade, aumentando a longevidade. A longevidade, ou seja... Faz sentido isso? Faz, a gente está papeando, mas a gente, na verdade, faz o quê? Sintetiza todo um construto científico da nossa carreira, do que a gente trabalha, acredita, enquanto profissional de saúde, a gente traz para esse papo aqui.
gente não precisa ficar falando quais são os estudos que corroboram com isso, mas são muitos. Sim. Nós somos seres sociais e nós precisamos de trocas sociais com outras pessoas. Por isso é muito importante para a longevidade e para a saúde mental. E vou mais ainda, por isso que aquele alerta que você deu alguns programas atrás sobre o excesso de rede social, pois é. A gente não pode esquecer de falar aquilo sempre, né, Carla? Não é. De vez em quando eu vou lá acaba roubando as pessoas. Acaba, porque assim, toma boa parte do nosso tempo. Não faz muito tempo eu dei uma entrevista para uma emissora vizinha, que você inclusive tem programa lá também. A Santa Cecília. Da Santa Cecília. E de vez em quando eu pego esse conteúdo dessa entrevista e eu fixo no meu Reels lá, novamente. Às vezes ele vai para baixo, eu boto ele para cima de novo. Quando eu entro em contato com demandas como essa, a pessoa falando que não está conseguindo ficar fora da tela, ou que sente desconforto quando fica fora, porque essa é um grande sinal de que algo está errado. Não tá Como errado. eu me sinto quando eu estou fora dela? Gera angústia, acelera os batimentos, eu sinto imediatamente vontade de pegar nessa tela de novo. Então, veja, essa dependência tecnológica está tirando da gente o prazer de socializar. Por isso que a gente incentiva a volta da atividade física, a gente incentiva atividades de esportes coletivos, quer dizer, não só praticar o esporte isoladamente, mas também de forma coletiva, para você resgatar o que, na verdade, a humanidade sempre precisou e sempre prezou, que é a troca social. É através dela que nós aprendemos, é através dela que nós também nos curamos de muitas coisas. Então, não somos seres para viver em isolamento. Ninguém é feliz sozinho, né? Não, já dizia a música. Já, né? É lógico que os momentos em que você... em que você precisa... Solidão ou solitude? Pois então, já falamos aqui sobre Carla, isso. Viu? Exatamente. Nós já falamos dos momentos que eu gosto de ficar sozinha, você falou dos seus, a gente falou de como a gente curte quando a gente está pela estrada, dirigindo, curtindo a nossa música, e às vezes sozinhos nos carros. Ok também. Agora, isso é o contraponto. A questão não pode ser só isso. E hoje o que temos observado? O aumento dos casos de depressão e de ansiedade, de transtorno de ansiedade propriamente dito, porque a pessoa não tem esse equilíbrio. Quando ela está na tela, ela está só na tela. Quando ela está nos jogos, ela fica a noite toda, vara a noite, como dizia a vovó, na frente da tela jogando. Você tocou no assunto aí, transtorno de ansiedade, não foi o que você falou? Segura aí um pouquinho só. Tá gostando do papo com aquela... É sempre muito legal, você tá vendo? A gente não desenvolve o papo antes para a gente justamente poder discutir aqui. Eu vou voltar com essa pautinha de transtorno de ansiedade. Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta nesse papo sempre sensacional com minha querida parceira, a doutora Carla Tenório. Mas antes quero mandar um abraço aqui para a Glorinha, lá da Praia Grande, lá que trabalha com o prefeito Mourão. A dona Glorinha é sempre um amor, me recebe sempre muito bem. Quero mandar um abraço para a tia Cíntia. Tia Cíntia é a tia da Carolina Andrade. Carolina Andrade é uma cantora que esteve aqui, gravou um vídeo com o Toquinho, e a tia Cíntia sempre me manda beijo. Para a família Abiduni, meu querido o Alide Abiduni, lá da Caioa, meu amigão, ele tem uns 50 anos, desde que ele nasceu, para você ter ideia. E essa referência de pessoas, eu acho muito legal a gente ter. Para o meu querido Dr. João Freitas. Dr. João Freitas, um grande beijo para você, esteve lá comigo no baile da cidade também. Essas pessoas que a gente às vezes acaba lembrando, não são pessoas que encontram a gente, que assistem a gente tem que dar esse feedback. A gente falou de quê no último bloco? Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Se a gente for criar um limite de idade de transtorno de ansiedade ou for fazer uma faixa de etarismo, acontece mais em jovens, crianças, velhos ou não tem uma idade para ter isso? Não tem uma idade específica, mas os estudos mais recentes têm alertado o aumento do transtorno de ansiedade generalizado em jovens hiperconectados. Exatamente. Com multitelas, principalmente os nativos eu não combino com ela, digitais. ela vai pelo caminho que eu quero. Exatamente isso. Não que seja uma questão exclusiva dessa idade, mas os nativos digitais sentem mais dificuldade de se desconectar das telas, porque é da geração deles, e aí por conta disso eles ficam muitas vezes ansiosos e com muita dificuldade de viver o prazer do agora. É muito difícil você falar para um jovem viver o prazer do agora se o pré-frontal dele nem está desenvolvido ainda, totalmente. Né? Vai desenvolver lá para 23, 25 anos totalmente. Então, como é que você diz para ele assim,
Espera, as coisas não são imediatas, espera um pouquinho, amadurece primeiro a ideia, ele quer agora. Mas o porque meio a digital, tela oferece o agora, o imediato. E é um vício tão imediatista, é uma dopamina tão barata, que ela substitui em grande parte o prazer pelas outras atividades que nós estamos sugerindo aqui à nossa audiência para ter, sim, como um hobby, uma atividade física, um ciclo de amizades, né, um círculo de amizades. A questão da sociabilidade é muito importante. Então, acaba que rouba da pessoa esse momento. Mas existe também um fenômeno preocupante com os nossos idosos, com os nossos velhos, tá? E não é pejorativo falar velho. Não. Eu, como professora de geronto, a gente fala velho, não é pejorativo, tá? É o maior respeito. Então, os nossos idosos, né, as pessoas velhinhas, elas também estão ficando muito isoladas, ou por questões familiares complexas, ou pelo adoecimento e comorbidade. E o que elas fazem? Digital. Ficam à frente das telas muitas horas do dia, muitas vezes isoladas dentro de casa, só à frente da tela. E a parte legal é que eles aprenderam a se conectar, sim, a trocar mensagem instantânea. Melhor do que nós. A parte ruim, o acesso a muitas notícias falsas, ficar envenenando a cabeça por meio também de muitas coisas que são aterrorizantes. Vítimas de golpe, né? Vítimas de golpe e a depressão. A ansiedade e a depressão, embora elas pareçam polos contrários, Carlão, elas são primas irmãs, né? É muito difícil você falar de uma pessoa com ansiedade que ela não tenha vivido o pêndulo contrário da depressão e do momento de ficar down mesmo, de ficar para baixo. Uma pessoa com depressão ser uma pessoa que ansiosa. tenta a todo custo acelerar o seu comportamento. Essa linha é muito próximo. Esse estudo, essa linha de intersecção existe. Carla, uma atividade religiosa preenche essa lacuna? O pilar espiritual é muito importante na vida das pessoas, independente da filosofia de fé de cada um. Se você tem algo para crer, isso vai, sem dúvida alguma, impulsionar o teu organismo, a tua saúde mental também. E os estudos corroboram com isso, falando que até a parte da imunidade é fortalecida, tá? Como é fortalecida também com as atividades manuais. Sim. Com as atividades físicas. O corpo precisa estar em movimento e a mente também. Então, uma dica: coloque-se sempre em movimento e faça com que o seu cérebro se sinta desafiado para novas experiências. Uma oração, um retiro, seja lá o que for. Abraçar a árvore, né, Carlinha? Você sabe que é estudo científico eu também? Sei, eu vi a foto dela abraçando a árvore. E começou, se eu não me engano, em Londres, e muitas pessoas conseguiram sair de quadros de depressão entrando em contato direto com a natureza. E com as árvores também. Então, as pessoas brincam, fazem piada e tudo mais, porque também a vida é gostosa fazendo isso. É lógico. Mas existe sim toda uma questão neuroquímica envolvida quando você tem contato com a natureza, quando você pisa na grama, na terra, na areia, como aqui na praia, que temos a oportunidade. Tudo isso ajuda muito, a neurociência traz aí pra gente um monte de relatos que comprovam isso. Faz muito bem, Carlão. E a fé é muito importante. Uma coisa que eu sinto, para você entrar num quadro de ansiedade ou de depressão, é muito fácil. Ainda mais no ramo que a gente atua, por exemplo, eu fazendo exame de análises clínicas. Carlinha, todo dia eu vou ter que assinar um laudo de um CA, de um câncer positivo. Entra em contato com tragédias todo dia, o tempo todo. Eu atendo hospital, eu estou em berçário. Todo dia, Carlinha, morre uma criança. Todo dia morre uma pessoa. E você lidar com o seu estado espiritual, mental, para lidar com isso tudo não é fácil. Um dos meus hobbies, uma das minhas grandes brincadeiras, foi justamente, através do Marcelo Teixeira, criar o programa Sempre Saúde na Santa Cecília, onde falou, pô, Carlão, faz um programa sobre saúde. Cara, eu não sou do ramo. Um belo dia, há 3 anos atrás, eu vim dar uma entrevista na TV Cultura, falar sobre hepatite, que estava tendo casos de hepatite aqui. Brincando, Carlão, vamos fazer um programa que você fale de outros assuntos? E ficou exatamente isso. Hoje em dia, um dos grandes pilares, muletas que eu vou falar, que eu acabo usando, é vir aqui, tá com você, tá com a Meg, tá com a Aurora, falar de outros assuntos, para mim é uma higiene mental. Porque mesmo que eu não tenha somente a atividade de laboratório, eu estou tendo a atividade de dar aula de saúde pública, de hematologia, de bioquímica, e vou falar de doença também. Senão a minha vida não sai disso. Refrigera. Liga o radiador e acaba ajudando você, isso. Né? Quando você fala de uma atividade religiosa, a gente já usou como tema
para você que vai mandar o seu tema para o nosso WhatsApp, que a gente quer exatamente isso. Uma vez eu perguntei para a Carla assim, na bucha, eu e ela aqui, Carlinha, a fé cura? A fé cura. A fé cura, sim. A gente sabe que a fé cura. Então você ter um momento de religião, ter uma prece ao seu Deus, ao meu Deus, ao nosso Deus, seja uma Ave Maria, o Pai Nosso, ou seja, o caminho que você queira usar, isso é muito legal para a sua parte espiritual também. Mesmo que você seja agnóstico, hindu, maçom, o que você quiser falar, apesar que maçonaria não é religião, mas você ter esse vínculo é muito legal. Eu citei maçonaria, às vezes que eu vou na loja, eu vejo lá velhinhos de 90 anos, 93 anos, eu acho tão legal isso, que ele tem como atividade ter uma atividade mental. A atividade mental não é só fazer caça-palavra, não é só fazer palavra cruzada, mas sim você ter um vínculo de fé, uma coisa com alguém lá em cima, um espírito, alguém, isso te ajuda muito. Por isso que eu acho que, quando eu falei para você da atividade religiosa, é exatamente isso. É isso, né? E o próprio termo religião, religare, né? Vem de religare, que é a sua conexão com o sagrado que é para você. E eu acho que isso é o mais importante. É muito legal. E aí, essa pessoa se conecta a uma área no cérebro específica, já identificada em exames de imagem, em que a pessoa que se muda, conecta. né, Carla? Ela se ela altera. Acende, ela altera na tomo, na ressonância. E eu tô até arrepiada de te falar isso. Mas e eu não sou uma pessoa religiosa, de religião, mas isso faz tanto sentido, e os pacientes em consultório mostram como a vida deles, de alguma forma, passa a ter sentido e propósito quando ele se religa com algo que é sagrado para ele. Eu acho que isso. E o quanto isso é terapêutico. É daquela onda do não é terapia, mas é terapêutico? Exatamente. Então, não, a parte espiritual é isso, a atividade física não é terapia, mas é terapêutico, ela é extremamente curativa, ela faz o teu corpo produzir bem-estar para você, de forma neuroquímica mesmo. Então, mexa o teu corpo, tenha vínculos sociais, faça amizade com as pessoas. Vínculo. Chame para almoçar. Pro café que eu falei. Pro café. Isso faz muito bem para a nossa vida. A gente precisa diversificar para esse contraponto acontecer. Porque a vida é pendular. É por isso que você, esposo, quando a sua amiga fala que vai tomar um café com as amigas, não fica com ciúme, não. Sai dessa vida. Para Dilson, deixa Dilson, para com isso. Você volta até mais interessante para casa e feliz em retornar para os seus. E às vezes, o que você acha que você tem problema, os outros têm mais, gente. Não é assim, não. Eu acho que ter esse papo de falar, arejar... A minha esposa tá planejando uma viagem, que já foi feita umas duas vezes. As últimas que vocês fizeram, gente, eu curti tudo lá. Que viagens maravilhosas. No dia 19 de dezembro eu tirei o fio, enrolei o fio, enrolei mesmo, falei, agora eu vou. Aí foi. Eu vi frio, eu vi calor, eu vi mudança de cenário, Turquia, eu vi deserto, Malu e Cadu, eu vi metrópole. Malu e Cadu sem celular. O que é ótimo. Turquia, Tóquio. Tóquio. Doha. Aí voltei dia 6, dia 8, Estados Unidos, navio, sem celular. Não tem que você paga no navio internet? Eu não pus. Eu não pus. Pai, falei, que pena. O lado bom da tecnologia é saber que pessoas que a gente gosta estão gozando de um período de férias merecido. Lógico. Observar que você estava viajando depois daquele final de ano tão intenso que você teve e tal, foi maravilhoso, assim. Mas você se desconectar e viver o momento presente da viagem é extremamente terapêutico também, né? Muito bom. Minha família fica em São Caetano do Sul. Eu fico aqui em Santos sozinho a semana inteira. Tem final de semana que eu não consigo ir, eles não conseguem vir. De novo, o que você já falou, as crianças não são mais crianças, e a Malu fez 15 anos, tem aniversário, o Cadu tem aniversário, a Malu estudando em São Paulo, o Cadu não sei o que lá. Então, vai indo. E eu tenho faculdade, laboratório, sempre tem alguma coisa, o programa A, B, C, D, D. Esse papo de ficar com eles, de ficar junto, e dormir junto, a minha filha enfia a cabeça aqui e fala, pai, você é cheiroso. Isso acaba fazendo tão bem. Falando sério pra você, nem a viagem cansa. A viagem cansa. Mas o resultado final dá uma fascinada. Eu estava com 40 aulas por semana, se você acompanhou aquilo. Eu até te perguntava sobre. Então, mas 40 aulas por semana com TCC, com aluno, com não sei o que lá, com laboratório, com não sei o que lá, com funcionário, laboratório aqui, laboratório lá. Tava pirando. Aí eu desliguei, enrolei o fio, juro, enrolei o fio.
Eu vou cuidar de mim. Isso acabou fazendo bem. E logo, logo, junho está chegando, julho, a gente tem fé nisso. Está logo ali, está logo ali. Está logo ali. Carla, é sempre bom bater esse papo com você. Digo mesmo. As pautas que você traz são sempre pautas muito legais. A gente acaba misturando tudo e fica um resultado muito bom. A gente viu que a gente já foi em espiritualidade. E para a próxima pauta, eu queria que você pensasse um pouquinho mais nesse lado espiritual. Bora sugerir sobre isso. Queria que você abraçasse as suas árvores, abraçasse o Luizão. Não é? Pisasse na areia. Luizão, vamos pisar na areia comigo. Me ajuda aqui. Trabalhar a transcendência. É isso que você quer para a próxima Vai para Jundiaí, passear um pouquinho. Meu interior. Fala, vai para Jundiaí. Quando a gente já conhece a história, fica muito mais fácil. Carla Tenório, eu te amo de montão. Obrigado por estar sempre junto. Viu? Obrigado pelos presentes de hoje. Vamos já marcar as próximas gravações, toda a sua ideia é sempre muito bem-vinda. Eu adoro bater esse papo com você. É recíproco, meu Deus amigo. Sempre contigo. Obrigado, viu, Carla? Breve. É legal, né? A Carlinha vindo aqui, batendo esse papo comigo. Todo mês ela vem no nosso quadro. Quanto tempo já faz, Carla? A gente está encerrando agora a terceira e vai para a quarta temporada a partir da próxima gravação. Temporada, Carlão com Carlinha aqui no Papiano. Carla Tenório é um amor de menina, me ensina muito. Uma coisa que eu adoro, ela valoriza tanto a gente. Eu já falei isso umas 10 vezes, vou falar a 11ª. Eu sei que já acabou o tempo. Um dia eu fui dar uma palestra, a primeira pessoa da cadeira era a Carla Tenório. Ela não sabe o valor que isso tem das pessoas estarem, esse lado afetivo que ela falou, a gente aprende na prática. Carla, um grande beijo. Obrigado. Para você que me assiste, um beijão. Mandar um beijo para minhas duas espectadoras, a Meg, que está aqui comigo, a doutora Aurora comigo. Obrigado às duas por terem vindo hoje aqui. Para você que me assiste, um grande beijo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.